Grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Irmãos, queria ler junto com vocês João, capítulo 19, do 31 ao 37. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31 a 37. Vamos ler juntos? Então, você viu só? Já estava falando, né, Antônio? Vamos contemplar o lado do Senhor. Vamos levantar, irmãos, para lermos juntos? Vamos ler. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Amém. Irmãos, vamos ainda orar? Que tal orarmos com quem está aí do lado, com o seu vizinho? Eu encorajo os irmãos a orarem abrindo o coração para receber a palavra do Senhor e também pedindo para o Senhor abençoar o que eu vou compartilhar. Amém? Vamos fazer isso por 1 ou 2 minutos?
Oh, Senhor. O encargo é compartilhar sobre o corpo do Senhor, e nós já tivemos um tempo meditando e olhando para os pés do Senhor, já olhamos também para as pernas do Senhor, e agora estamos olhando para o seu lado. Nesse texto que nós lemos, é o mesmo da outra vez que eu compartilhei, é um texto que fala da crucificação do nosso Senhor Jesus, e fala aqui como os judeus pediram para que os corpos dos que estavam na cruz, para que os guardas romanos fossem lá e quebrassem as pernas, tanto de Jesus quanto dos dois ladrões, para que não entrasse o sábado. E aí o texto nós vimos que os soldados foram e quebraram as pernas dos dois ladrões, mas não quebraram as pernas de Jesus porque viram que ele já estava morto. E esse quebrar as pernas era para acelerar a morte, para a coisa não se estender muito. E porque viram que ele já estava morto, que Jesus já estava morto, não quebraram as pernas. Mas diz aqui que um dos soldados foi lá e abriu o lado do Senhor com uma lança. E do seu lado saiu sangue e água. Então, é para essa parte do Senhor que nós estamos olhando agora, com esse espírito que o André compartilhou, de admiração, de atenção. Eu creio que eu não vou conseguir terminar o que eu preparei hoje, então vamos caminhar até onde o Senhor quiser que nós cheguemos nessa noite, e que numa próxima oportunidade, se for da vontade dEle, que Ele ainda nos tome pela mão e continue nos conduzindo até onde Ele desejar. Amém, irmãos? E então, aqui fala do lado do Senhor. O Senhor já morto, um soldado foi lá com uma lança e feriu o seu lado, e do seu lado saiu sangue e água. O encargo é contemplarmos o lado do Senhor e também juntos aqui meditarmos um pouco no significado do sangue e da água que verteram do lado ferido daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem dois textos que falam do lado do Senhor. Um é esse, enquanto Jesus ele está ainda ali na cruz. E outro texto que também fala do lado do Senhor é o próximo capítulo de João, capítulo 20. Jesus já ressuscitado, ele aparece para os discípulos, mas tem um que perdeu esse encontro. Estou falando de quem aqui? De Tomé. E daí Tomé, se os irmãos olharem no versículo 24, olha aí. E é bom nós pensarmos que esse versículo, irmãos, ele nos fala o que acontece quando a gente perde reunião. Porque muitas vezes Jesus ele aparece, mas outros viram, mas eu não vi, porque eu não estava lá, né? E aí no versículo 24 fala: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então ele perdeu essa. E o 25 diz: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas daí aquela famosa fala de Tomé, né? Ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo. Então aqui já tem duas coisas. Uma, ele está dizendo que para ele crer ele precisava ver, e não era só ver também não, ele queria
colocar o dedo ali onde Jesus foi ferido, com os cravos nas suas mãos, e ele ainda diz algo mais: e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado. Então, ele, além de colocar o dedo nos cravos da mão, que foi perfurado para pendurar Jesus na cruz, ele queria pôr a mão. Irmãos, isso já nos ajuda a considerarmos uma coisa. O cravo, ele queria colocar o dedo, mas no lado ele queria colocar a mão. Então, quando a lança traspassou, ela abriu. E talvez até o tamanho de uma mão mesmo, não só o dedo, mas de uma mão. Ele queria colocar a mão onde essa lança perfurou Jesus. E é maravilhoso o que acontece depois disso, né? Porque ele diz que se ele não colocasse a mão, ele não iria acreditar. Aleluia pela misericórdia do Senhor. Aleluia pela graça do Senhor. Talvez se a gente olhar para Tomé como nós, será que Tomé merecia isso? Talvez não, mas o Senhor, ele é rico em misericórdia e ele é cheio de graça, irmãos. Ele aparece de novo. E ele, de maneira especial, se dirige a Tomé, que tinha dito essas coisas. E daí no versículo 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos nos seus discípulos, e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, olha que atenção especial, Tomé falou, sei lá, talvez demais, falou besteira, mas o Senhor, ele é tão grande em graça, irmãos. E ele dá uma atenção especial para Tomé, né? E logo então, ele disse a Tomé: Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. É o que ele pediu, é o que ele disse, na verdade. Se eu não ver, se eu não colocar o dedo, se eu não pôr a mão, e é tudo que Jesus, olha, Jesus ouviu o que Tomé falou. Ele não estava presente, olha que mistério. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu e não viu. E ele falou coisas ali para os discípulos. Jesus, ele estava ali ou não estava ali enquanto ele estava falando com os discípulos? O que os irmãos acham, irmãos? Ele estava. Por que eu posso afirmar que Jesus estava ali enquanto ele falou essas coisas? Porque o que ele fala para Tomé é tudo aquilo que Tomé falou. Então quem contou para Tomé, quem contou para Jesus? Jesus mesmo ouviu as coisas que Tomé falou, como ele ouve as coisas que nós falamos também aqui, irmãos. Às vezes a gente pode até cochichar com alguém do lado de alguma, com alguém do lado durante a reunião mesmo, e pode ser que outros não ouçam, mas Jesus ouve, irmãos. E ele então se dirige a Tomé e fala: vem cá, Tomé, pode ver, pode tocar com o dedo e põe a mão no meu lado, põe a mão. E ele diz: não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, o que é um crente? Quem é um crente? Um crente é alguém que crê. Amados, que não sejamos incrédulos, mas sejamos crentes. E aí Tomé, então, ele declara, que declaração maravilhosa, o que ele declara para Jesus? Senhor meu e Deus meu. Ele se prostra diante do Senhor, diante disso que aconteceu, e aí Jesus diz para ele no versículo 29, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, Tomé, ele precisou ver para crer. Todos nós que estamos aqui, nenhum de nós viu Jesus sendo crucificado. Nenhum de nós vimos as mãos perfuradas de Jesus, nenhum de nós vimos o lado ferido do Senhor, mas nós cremos. Você crê ou não? Eu estou falando nós, falando por mim e por você. Eu creio, você crê? Aleluia! Bem-aventurado aqueles que creem.
Louvado seja o Senhor. Considerando um pouco tudo que tem nesse texto de João 19, voltando agora ali para aquele momento da crucificação, vale lembrar que Jesus ele não teve os seus ossos quebrados para cumprir as Escrituras. E isso é algo tão maravilhoso, irmãos, porque o que estava sendo cumprido ali tinha uma relação com uma ordenança de Deus para a Páscoa. Isso estava lá em Êxodo 12:46. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem, eu só vou mencionar porque é o que foi compartilhado da outra vez. Mas quando Deus estabeleceu a Páscoa, Ele deu essa ordem para o povo. Êxodo 12:46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, e nem lhe quebrareis osso nenhum. Então, naquela ocasião da última praga, enquanto o povo de Israel ainda estava no Egito, nós sabemos que um anjo exterminador iria passar e, para salvar o seu povo, a ordem que Deus deu é que um cordeiro tinha que ser sacrificado. E daí teria que ser assado e inteiro. Não podia quebrar nenhum osso desse cordeiro, era um mandamento. E tudo isso, irmãos, era um tipo do que aconteceria com o verdadeiro Cordeiro de Deus. Esse animal sacrificado ali, ele já apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aquele cordeiro ali na saída do Egito, irmãos, ele representava a salvação do povo de Deus. Quando o anjo exterminador passava e ele via nas ombreiras da porta o quê? O sangue daquele animal que foi sacrificado. Quem estava dentro daquela casa e que cumpriu o mandamento de Deus, fez o que Deus mandou, creu no que Deus ordenou e aplicou o sangue na sua casa. Então, aquela casa, eles experimentariam o quê? Salvação. Eles não iriam experimentar a condenação que caiu sobre o povo do Egito. Mas porque eles creram em Deus, eles receberam o benefício do sacrifício daquele cordeiro. Da mesma forma, nós que cremos no Senhor Jesus, nós recebemos benefício da morte do Senhor, irmãos. Deus, Ele vê nas nossas vidas o sangue do seu Filho. E isso resulta na minha vida e na sua vida salvação. Louvado seja o Senhor. O irmão Shed diz que o Cordeiro Pascal era a figura do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, cujos ossos não foram quebrados e cujo sangue foi vertido na cruz do Calvário para nossa redenção. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5:7, ele vai dizer, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Então isso não é coisa que nós estamos tirando da nossa cabeça, mas nós temos a própria palavra nos afirmando que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E que foi ali sacrificado na cruz para nos dar salvação e redenção. E do lado do Senhor, né? João, ele estava perto, como o Antônio orou, lembrou, e ele viu que do lado do Senhor, quando a lança o feriu, saiu duas coisas: sangue e água. Primeiro, eu queria dizer que existem diferentes explicações para isso. Alguns tentam explicar isso de maneira natural, usando a ciência, usando a medicina, dizendo que algo deve ter acontecido ali na crucificação de Jesus, e eles dizem que provavelmente durante a crucificação o coração de Jesus se rasgou. O coração de Jesus se rompeu
e daí o sangue, né, vertido se juntou no pericárdio, que é um envoltório do coração, e ali se tem o sangue coagulado junto com água. E daí, quando foi ferido, aconteceu esse efeito que seria natural, então, sair sangue e água junto. Isso teria acontecido, alguns dizem, porque na cruz o coração de Jesus se rasgou. Então tem alguns que explicam isso. Já outros não defendem essa linha de interpretação, mas acreditam que ter saído essas duas substâncias visíveis, sangue e água, foi algo sobrenatural mesmo. Dizem que foi algo sobrenatural, que a verdadeira causa da morte do Senhor é porque Ele mesmo disse que voluntariamente entregaria a vida dele, ninguém tira a vida dele, e essas duas substâncias terem saído juntas teria sido algo sobrenatural. Amados, a mim não me importa qual interpretação está certa, e eu creio que nenhuma interpretação deve nos atrapalhar, deve nos afastar do Senhor Jesus. Mas que toda interpretação possa nos levar a estar mais perto dele, a amar mais a ele. Não me importa se o coração dele se rasgou e aconteceu isso, ou se foi algo sobrenatural, mas eu creio no testemunho que João deu. Do seu lado saiu sangue e água. É interessante, irmãos, nós vermos esses dois elementos, como eles aparecem ao longo de toda a Bíblia, sangue e água. E esses dois elementos na Bíblia, eles são elementos para purificação. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, no tabernáculo. Vamos lembrar como que era o tabernáculo de Moisés. Ali ainda no átrio exterior, tinha dois móveis. Os irmãos lembram qual que era? Um móvel do átrio exterior, qual que era? Antes da bacia, era o altar de holocausto, o altar de sacrifício. E o que acontecia nesse altar? Os animais eram sacrificados e o sangue derramado. E logo depois do altar de holocausto, o que tinha? Uma bacia de bronze. E o que tinha dentro dessa bacia, irmãos? Água. Sangue e água. Esse era o lugar em que o sacerdote, antes de entrar no santo lugar, ele se lavava. Ele lavava os seus pés, ele lavava as suas mãos. Êxodo fala isso, para poder entrar na presença do Senhor. Então veja que para ele entrar na presença do Senhor e servir ao Senhor, era necessário ele experimentar sangue e água. Essas duas coisas, para poder entrar ali e servir. E todos os utensílios também que eram usados ali no átrio exterior, era lavado, era purificado naquela bacia de bronze. Então, sangue e água é para purificação. Olha outro exemplo de sangue e água no Antigo Testamento, no caso do leproso, lá em Levítico, capítulo 14, eu não vou ler tudo porque o texto é grande, mas só o começo, para os irmãos verem como que ali também tem sangue e água. Levítico 14 fala sobre a lei acerca da purificação do leproso. Um leproso, quando curado, né? Como que era a purificação dele? Vou ler para os irmãos o começo só. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, irmãos, vamos lembrar que a lepra ela representa o que na Bíblia? O pecado, representa a rebelião, representa o pecado. Essa era a nossa condição. Todos nós, espiritualmente falando, éramos leprosos. Mas daí, aqui diz o seguinte, então, o sacerdote ordenará, versículo 4, que se tomem para aquele que se houver de purificar
2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, estofo carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então a ave, ela era imolada, o sangue vertia, e isso era feito sobre água corrente. Tomará a ave viva, o pau de cedro, o estofo carmesim, o isopo, os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. Então uma ave era imolada e outra se mantinha viva. Era 2 aves, e você tinha nesse ritual de purificação sangue e água. Irmãos, toda essa lei de sacrifícios só existia por uma razão: era para aproximar o homem de Deus e para fazer os homens do Antigo Testamento se prepararem para algo que viria a acontecer depois. Que no nosso caso, quando nós partimos o pão, se eles olhavam para o que iria acontecer, nós olhamos para trás para algo que já aconteceu. Eu estou falando do sacrifício de Jesus na cruz. Todos esses rituais apontavam para o que iria acontecer com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você tem esses 2 elementos aqui, o sangue e a água. Eu poderia citar outros exemplos, mas eu vou deixar para um outro momento. Eu quero mostrar para os irmãos como esses 2 elementos, eles também são citados com muita frequência no Novo Testamento. Eu não vou ter tempo para citar vários versículos, eu vou deixar para isso, mas eu acho que tem um texto muito bom que mostra os 2 juntos. Tem mais de um texto no Novo Testamento que fala de sangue e água juntos para nossa purificação. Mas vamos ver 1 João 5. Primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 5, do 6 em diante, diz assim: este é aquele que veio por meio de... O que fala aí? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Quem é que veio por meio de água e sangue? Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E quem é que dá testemunho disso, irmãos? E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 no céu que dão testemunho: o Pai, a Palavra... Alguém falou o Filho aí, mas quando fala a palavra, provavelmente está falando do Filho, que é o Verbo encarnado. No céu é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E na terra? E estes 3 são os que testificam na terra. Vamos ler o 8. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, e aquele que não tem o Filho de Deus, aleluia. Então ele fala que aqui na terra tem 3 que dão testemunho: o Espírito, está falando do Espírito Santo, a água e o sangue. É interessante vermos como a água e o sangue aqui, eles estão associados ao Espírito Santo. Por um lado, e tudo isso é para dar testemunho do Filho de Deus, porque primeiro nós temos a obra do Filho de Deus,
que quando crucificado do seu lado saiu sangue e água. Mas quem é o responsável por aplicar isso, os benefícios disso para nós? É o Espírito Santo. Irmãos, eu sei que essas coisas podem ser difíceis de entender, mas vamos com calma. Nós vamos falar agora com um pouco mais de calma sobre o sangue e a água. Primeiro vamos considerar o significado disso. Do seu lado saiu sangue. Daí na semana que vem, se o Senhor permitir, a gente fala sobre o significado da água, tá bom? Então, falando sobre o significado do sangue, do seu lado saiu sangue e água. Por que a importância desse sangue? Para quê? Qual que é o benefício que nós recebemos do lado do Senhor ter sido vertido sangue e água? Então, vamos ler lá Efésios 1:7, por favor, irmãos, eu já estou terminando. Efésios capítulo 1, versículo 7. Qual que é a importância? Por que que foi necessário o sangue? Amém? Chegaram lá? Vamos ler. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, o que é que nos deu a redenção? O seu sangue. A palavra redenção significa ser resgatado. É a mesma coisa que um escravo que é comprado, que é resgatado. O sangue nos deu a redenção e o sangue nos deu a remissão dos pecados. A palavra remissão tem a ver com uma dívida paga. Irmãos, nós fomos resgatados para Deus. E a nossa dívida, ela foi paga. Quando? Eu vou perguntar para os irmãos. Foi pelo sangue que correu da testa de Jesus quando aquela coroa de espinhos foi colocada? Foi esse sangue que nos deu a redenção? Não. Foi o sangue que verteu das costas de Jesus quando os açoites foram batidos nas costas dele. Então provavelmente aquilo abriu as costas e o sangue verteu. Foi esse sangue que nos deu a redenção, irmão? E que pagou a nossa dívida? Não foi. Porque naquele tempo ainda em que a coroa foi colocada, foi o sangue, dos cravos que feriram a mão e os pés, o sangue que correu da mão e do pé, foi esse sangue que nos deu a redenção? Também não foi, porque naquele momento ainda, o cordeiro ainda estava vivo. Mas o sangue que nos dá a redenção é o sangue de um cordeiro morto. Ele nos amou até o fim. Ele não só experimentou sofrimento para nos dar redenção, mas ele foi até o fim, e esse até o fim foi dar a vida. O sangue que nos resgatou e que pagou a nossa dívida é o sangue de um cordeiro morto, irmãos. As suas pernas não precisaram ser quebradas porque viram que ele já estava morto. E quando aquela lança feriu, o que saiu foi sangue. E isso é um testemunho de que o preço foi pago para que eu e você fôssemos resgatados, irmão. Que coisa gloriosa! Como é que os anjos contemplaram o autor da vida, o Filho de Deus? Como é que eles viram isso? Aquele que João Batista deu testemunho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que aconteceu com Isaac, quando ele fala para Abraão, a Lídia orou e lembrou disso, pai, eis o fogo, eis a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde o que para Isaac? Deus proverá. Irmãos, e na hora que Abraão ia ferir Isaac,
Ferir para o quê? Para o matar. Deus segurou a mão de Abraão. Não precisa fazer isso, Abraão. Mas a ira de Deus não foi poupada sobre o seu próprio filho. E ali na cruz, ele não só experimentou humilhação e sofrimento, mas ele entregou a sua vida. E o sangue foi derramado para nossa redenção, para que as nossas dívidas fossem pagas. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Para encerrar, que acabou meu tempo, olha Hebreus 10, eu quero ler com vocês para encerrar. Vai dar muita vontade de comentar, mas que o Senhor me segure. Hebreus 10, do 19 ao 22. Vamos terminar com isso aqui. Tem muita porção ainda para a gente ver do sangue e da água que saiu do lado do Senhor. E dos benefícios disso para nós. Amém? Vamos ler? Tendo, pois, irmãos, intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Você viu aí? Você já tinha reparado que esse texto não só fala de sangue, mas fala de sangue e água. Eu queria comentar, mas o Senhor está pedindo para eu parar agora. Amém? Que na sua meditação o Senhor ainda fale sobre essa porção com você. Te encorajo a meditar nela e a olhar que esse texto fala de sangue e água. Amém?